o meu oi a todos, que é meu desejo também de que todos estejam vivendo o melhor, né, na proteção de Deus nessa terra enquanto ainda estivermos aqui, passando por essas provações e tribulações e aprendizado, principalmente, sabendo que muitos se levantarão para tentar destruir a palavra, sabendo também que sempre existiram falsos profetas apregoando a volta de Deus e colocando também aquela expectativa falsa de que tudo estava acontecendo naquele momento, para que nos dias de hoje esta verdade ficasse à prova, né, fosse colocada à prova. Sabemos que a fé cristã nunca foi fácil, tá? Porque houveram outros tempos também de que aconteceram e até os apóstolos mesmo chegou ao momento de acreditar que ali estaria ocorrendo já o juízo final, né? Isso é comum, por quê? Porque o Pai disse que não saberíamos, o próprio Senhor Jesus disse que não saberíamos o momento de sua volta, mas caberíamos a nós vigiarmos, né, e atentarmos para os sinais, para que soubéssemos quando estaria próximo a sua volta, né? Então é cabível sim todo esse engano, toda essa falácia, toda essa distorção que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Então, sem delongas, hoje é um vídeo curto e acreditem, não trarei todas as respostas nesse vídeo. Por quê? Se eu for fazer um vídeo colocando tudo que precisa ser colocado, esse vídeo não terá fim. Eu tenho que passar horas ou até mesmo dias falando sem cessar. Então o que acontece? Eu tenho separados em partes, né, para que fique mais fácil eu transmitir a mensagem e também fique mais fácil de vocês compreendê-la, certo? Então o próximo vídeo sim, eu vou estar colocando Caim na genealogia de Adão, como já foi falado até mesmo no vídeo anterior. Eu só vou estar dando umas bases, né? Nessa aqui eu vou falar sobre a marca de proteção a Caim. Eu poderia até trazer algumas analogias, como por exemplo, Esaú nasceu peludo, né? E o rei Nabucodonosor também foi coberto de pelo. Então eu poderia fazer uma analogia ali, uma construção filosófica ou até mesmo de teológica de que a marca de Caim poderia ser uma suposição desses fatos, né? Até mesmo porque Jacó lutou contra seu irmão pela primogenitura, se vestiu de pecado para poder ganhar a primogenitura, então ele poderia fazer uma analogia, mas verdadeiramente e biblicamente não tenho base para tal, então prefiro seguir somente com o que a Bíblia esclarece, com o que a Bíblia nos concede saber. Então, nesse intuito, eu só vou trazer aquilo que ela nos revelar, o que ela me trouxer, o que eu entender, né? Possa ser que eu não traga toda a verdade, eu não sou dono da verdade, e acredito que não existe esse dono da verdade a não ser o Pai. Então, aquilo que a Bíblia nos concede saber e eu conseguir trazer para vocês, eu trarei. A mais que isso, eu não farei, tá bom? Porque me convém seguir somente aquilo que Deus nos concede saber. Né? Sabemos que nem tudo nos será revelado nesta vida. Existem coisas, segredos que cabem somente ao Pai e Ele revelará no momento oportuno, como tem feito nos dias de hoje. Tem pessoas que me questionam, mas também eu acredito que Caim era filho de Satanás. Crer que Caim era filho de Satanás não é base bíblica, né? Eu preciso saber que ele é, porque a Bíblia me diz assim, baseado nisto, porque a Bíblia fala claramente assim, então eu tenho isso como base. Fora isso, é interpretacionismo, como eu já disse, ou filosofia, ou crença mesmo, mas não na crença bíblica, na crença cristã. É uma crença pessoal, particular, de algo que a pessoa pensa dessa forma. Contra o pensamento não temos nada o que fazer, cada um pense conforme o seu entendimento, é um direito dado por Deus. Mas a base bíblica, a Bíblia, aquilo que eu posso afirmar da Bíblia, eu só posso afirmar conforme o que a Bíblia me concede, o que ela me traz. Se ela me traz assim, eu só posso trazer assim. Se ela me traz assado, só posso trazer assado. Aquilo que ela não diz, eu não posso dizer nem afirmar com certeza, tá? Eu vou deixar também nas primeiras mensagens, primeiro comentário fixado, 2 vídeos de que um debate cristão evangélico, de outros programas que pensam, o crente já começa a entender que sim, foram anjos que tiveram relação com homens, tá? Ou com humanos e mulheres, e geraram uma posteridade satânica. Isso já está ficando muito claro, não há como esconder isto, tá? A semente da serpente também nesse contexto, e
não só semente da serpente, porque toda a distorção que Satanás trouxe terra e os anjos caídos trouxeram à terra está ao longo da história demonstrado em diversas formas. O hibridismo não trouxe somente filhos de serpente, mas ou imagem de serpentes, né? Trouxe também outras aberrações que vocês podem buscar historicamente. A própria história revela isto, né? A arqueologia revela isto. Ela traz outras formas, outras aberrações geradas pela contaminação que os anjos trouxeram ao homem. Tá? Não foram só sementes de serpente, né? Mas por que Jesus chamou então aqueles fariseus de raça de víboras? Porque isso tudo está voltado a quem? A antiga serpente, aquela que está em Apocalipse, né? Então, uma referência direta a isto. Não tem como fugir. Mas a contaminação pelos anjos caídos, pelos sentinelas, não foi somente semente de serpente, tá? Não foi somente esta aberração. Foram diversas aberrações, né? Eles são os antigos deuses da mitologia, porque toda a história humana, e Satanás ele busca abafar a realidade. Tudo que se traz, inclusive a mitologia, ela tem uma base real, né? Distorcida sim, atribuindo a outros deuses, porque esses anjos foram tidos por homens como deuses, tá? Então distorceu-se a verdade para encobrir o que realmente havia acontecido, né? E como eu disse, um vídeo curto hoje, sem perder tempo, né? Sem delongas, vamos iniciar, porque é interessante, né? Mais uma base daquilo que eu havia dizendo, com base bíblica, né? Não com base em achismo, com base no eu penso, tá? Vamos lá. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Deus não protege filho de caídos. Inclusive, ele os exterminou no dilúvio e depois também em Sodoma e Gomorra, tá? Deus fez isso? Não, Deus não protege semente de caído. Entendam isso, tá? E pôs-se um sinal em Caim, para que não lhe ferisse qualquer que o achasse. Gênesis. Coloquei gêneros aqui, me perdoe, tá? Gênesis na hora do outro corretor acaba correndo alguns erros, né? Gênesis 4:15. Seguindo em frente aqui. Antes disso aqui, deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Tá falando de Lameque, mas eu vou trazer a explicação, tá? Lameque foi o assassino de Caim, mas ele se arrependeu. Isso é evidenciado em sua confissão, tá? Isso lhe garantiu uma proteção maior. Quem o matasse seria castigado 70 vezes 7. Lameque foi o primeiro polígamo da história bíblica, né? Vamos seguir aqui no texto. E disse Lameque a sua esposa Ada e Zilá: ouve-me. São 2 esposas, tá? Ele foi o primeiro polígamo, lembre-se disso. Ouve-me, mulheres de Lameque, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo, né? A dizer-vos: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Gênesis 4:23. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. O que acontece? Você vê que ele, mesmo sendo um vaso de ira, a partir do momento que ele se arrependeu, o próprio pai falou que quem o matasse 70 vezes 7 ele seria vingado a sua morte, tá? Isso está em Gênesis 4:23 e em Gênesis 4:24, tá? Por que acontece isso? Lembrando, vasos de ira não são semente de serpente, tá? Eles, ao se arrepender, eles alcançam o perdão de Deus, né? E Deus é bem justo e fiel para fazê-lo. E isso prova aquilo que já havia sido dito. Nem tudo que se afirma é verdade. Se não há base bíblica, não há versículo bíblico, não há texto ou contexto bíblico, aquilo é somente uma invenção, uma filosofia pessoal, né? De fato, Pedro faz referência a este episódio em uma menção ao perdão. Não é uma comparação de Pedro com Caim, mas a observação às palavras de Jesus. Não se trata de morte, mas perdão ao pecador arrependido. Sempre foi assim, tá? Pecador arrependido e semente da serpente são coisas diferentes, né? Seguindo em frente aqui. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? Olha só, pecará o meu irmão contra mim, tá? E eu lhe perdoarei.
até 7, isso referenciando o que se havia sido dito em relação a Caim: 7 vezes morrerá. Né? Então Jesus, respondendo, disse-lhe: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aí já vem uma outra referência a Lameque. Vocês entenderam aqui como tudo está ligado? Né? Não existe pontas soltas, como eu já não canso de falar na Bíblia. Tudo está intrinsecamente ligado. Isso está em Mateus 18, 21 ao 22. Né? Então o que acontece? A gente observa que o texto bíblico ele é conciso, ele é verdadeiro, ele é fiel. Ele não traz discrepância e não deixa base para qualquer outra argumentação que não esteja condizente ou casado com o versículo ou o texto bíblico. Né? Se houvesse a possibilidade de Caim ser filho de Satanás, o próprio Deus o teria exterminado no dilúvio, ou antes disso. Tá? Assim como, até porque ele morreu, né, antes mesmo do dilúvio ocorrer, mas o próprio Deus o teria matado antes de tudo isso. Teria matado bem no início, né? Não teria permitido ele nem sequer vir à vida, né? Assim como ocorreu em Gênesis 6, onde a Bíblia relata o momento exato onde ocorreu a corrupção geral do gênero humano. E toda a criação, incluindo os filhos de Sete, né, todos foram mortos no dilúvio, restando somente Noé e sua família. Ainda que este seja, né, da semente de Sete, todos os demais que pecaram tanto quanto a semente de Caim. Todos os demais filhos de Sete pecaram tanto quanto a semente de Caim. Por isso morreram no dilúvio. Isso confirma que todos, sem exceção, estavam corrompidos. Enoque não entra nessa questão, pois ele foi tomado por Deus, tá? Então Enoque está fora dessa questão. Ele não entra na questão de Gênesis 6, né? Porque ele foi tomado por Deus e está numa situação à parte, tá? Gênero. Substantivo masculino, conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Ou seja, a corrupção do gênero está ligada a isso. A desfazer tudo que está ligado por uma similaridade. Deixar de ser similar, deixar de ser igual. Né? A lógica. Qualquer classe de indivíduos com propriedades em comum passível de subdivisão em classes mais restritas às espécies, ou seja, foi mudada a natureza humana, tá? A corrupção geral do gênero humano foi isso, mudar a natureza humana em uma outra natureza que não aquela a qual o pai tinha designado ao princípio, né? Qualquer classe de indivíduo, já foi dito isso. Deixa eu me seguir aqui para a gente comprar o próximo texto. Mas o Espírito expressamente diz, né? É esse mesmo. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos de enganadores e a doutrinas de demônios. Tá? Porque essas doutrinas não são bíblicas, não. A base bíblica não é doutrina de Deus, não é doutrina bíblica, são doutrinas de demônios, enganos e mentiras baseado em achismo, tá? Em filosofias, não é Bíblia. Né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência de Deus, conhecimento de Deus, não é conhecimento meu, não é o que eu acho, é o que a Bíblia me diz. Se ela não diz, eu não posso afirmar que ela está dizendo, porque ela não diz, né? 1 Timóteo 4, 1 ao 2, né? Este tempo é chegado, muitos estão dando ouvidos a doutrinas de demônios e juram por si mesmo que isto é bíblico, sem haver nenhuma base bíblica, né? Rejeitam a verdade para se voltarem a fábulas e a mentiras destrutivas, porque esta questão ela é salvífica em que, se Caim é ou não filho de Satanás, isso pouco importa, ou pouco importaria, certo? Mas o que vem por trás disso é que entra a questão salvífica, né? Porque a partir disso vai se afirmar que no céu anjos e anjas possuem sexo e lá eles reproduzem e têm tais capacidades, e aí entra a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ela é uma árvore afrodisíaca para liberar questões de reprodução no céu. E eu pergunto, qual é o texto bíblico para isto? Vocês entendem o que eu estou afirmando aqui? Ela é salvífica nesta questão. Desfazer a mentira nos traz questões salvíficas. Como eu disse, se fosse somente falar Caim é filho de Satanás e aí morreu, tanto faz, né? Não dá nenhuma questão para
para se dizer que seria uma questão salvífica, porque pouco importaria, né? Tanto faz. Mas o que está por trás disso aí se torna uma questão salvífica, pelas afirmações mentirosas e satânicas ligadas a isto, tá? Eles já possuem o selo de Satanás, né? Mais um texto na tela para te acompanhar. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, seja ele qual for, aqueles que afirmam que o fim do mundo não está chegando, aquele que diz que você deve continuar sua vidinha como se nada estivesse acontecendo, tá? Desligando-vos das questões que estão patentes na Terra, já estamos vendo sinais, a confirmação do todo. Mas houve outros momentos, sim, mas nenhum outro momento foi igual a este que estamos vivendo, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, certo? Houve falsos anticristos anteriores, sim. A questão de Hitler, né? Outra questão de há pessoas que afirmam que Hitler era bom, mas o fato dele ser, porque ele estava contra o sionismo e tudo mais, mas o fato dele ser maçom e estar ligado ao ocultismo já mostra que ele não tinha nada de bom, tá? Então também pode ser tomado como anticristo da sua época, porque o que ele estava fazendo com pessoas é anti-humano, é inumano na verdade, tá? E fora isso, houveram outros reis, outras questões, mas nenhum trouxe tudo ao mesmo tempo nos dias de hoje, tá? Então as próprias profecias no seu todo estão se cumprindo hoje. Outros momentos vão se cumprir em partes, mas o todo como está se cumprindo somente nos dias de hoje. E as pessoas viverem somente pelos seus prazeres e seus resultados é um pouco preocupante. Não devemos deixar de viver, isso é fato, tá? Ninguém está dizendo para você deixar de viver, deixar de buscar os seus ideais, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Se Deus lhe deu capacidade para buscar o seu pessoal sem se desligar da fé, isto é perfeito, tá? Devemos observar as duas coisas, ou todas as coisas, né? Assim também como aqueles que manipulam a palavra, porque fazem-vos pecar usando a própria Bíblia, com distorções, e ninguém busca saber se existem textos bíblicos ou contexto bíblico para aquilo. Basta a afirmação e está tudo bem, tá? Eu trago ali um textinho bíblico, não trago nenhum outro texto que eu calce, tá? Faço uma afirmação em cima daquele texto bíblico, mas o próprio texto bíblico não está dizendo aquilo, e não há nenhum outro texto que diga aquilo. Então isso não é uma interpretação e nenhuma leitura bíblica, ou melhor, nenhuma compreensão bíblica, é somente uma leitura sem compreensão, certo? Vamos seguir aqui. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Uma perfeita pergunta. Eu vou trazer essa mesma questão quando eu falo de pecado, tá? Porque nós vamos tratar de pecado. Por que tratar de pecado? Para que você consiga compreender a diferença entre a igreja verdadeira e a falsa igreja, né? E lembre-se disso, que eu vou repetir mais isso outra vez em outra situação. Toda ovelha sem pastor é presa fácil para lobo, ou lobos, tá? Me perdoe pelo português. São presas fáceis para alcateias de lobos, tá? Não é um lobo só, porque existem muitos por aí. Toda ovelha sem pastor, ela se torna presa fácil para lobos. É bom a gente entender disso, né? Porque os falsos mestres se proliferam sobre a terra com o único intuito: ganhar sua alma para Satanás. Porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus. Não habitarei neles, tá? Entre eles. Porque Deus é Espírito, mas ele não habita na gente. Quem habita é o Espírito Santo, tá? A sua centelha divina. Porque ele é incorpóreo. E eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Separai-vos dos falsos profetas. Existe um versículo que diz: ao falso crente, nem bom dia vocês devem dar a eles, tá?
Um outro momento eu vou trazer esse texto bíblico. Não toqueis em coisas impuras. Olha aqui as questões dos amuletos satânicos, tá? E eu vos receberei. Serei vosso pai, não vosso Deus. Vosso pai vai muito além de vosso Deus. É uma união espiritual muito profunda. E vos serei para mim filhos e filhas. E não há diferença entre homem e mulher. Vocês entenderam aqui? Filhos e filhas. O mesmo peso, o mesmo valor, o mesmo amor. Diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14-18. Aqui encerra muitas questões, tá? Me perdoem pelo barulho dos vizinhos. Como eu falei, eu não consigo ter um isolamento acústico, né? E como eu moro no apartamento, moro em prédio, fica difícil nos livrarmos de certas questões, tá? Às vezes eles tiram folga todo mesmo dia e fica essa bagunça, essa barulheira em volta aqui do nosso apartamento. Não há consenso entre a luz e as trevas. Devemos ser luz, deixar de ser apenas ouvintes da palavra para tornarmos praticantes dela. É obrigação do crente tornar-se instrumento de Deus, tá? Porque é instrumento de sua própria salvação. Por causa da vida dos descrentes, né? Nós temos que ser instrumentos para resgate dessas vidas. Por causa das imoralidades humanas e com os caídos, foi instituído um sinal de aliança com Deus. Os hebreus e posteriormente os israelitas e judeus deveriam se circuncidar. Isso começa em Gênesis 17, do 9 ao 11, tá? Gênesis 17, do 9 ao 11, com um símbolo de aliança e pureza. Assim como o sacrifício somente foi instituído no pós-dilúvio, né? Por quê? A cruz do Senhor já estava prevista, mas não haveria necessidade de sacrifício diário e constante, porque a própria palavra que foi dito lá no começo, antes de ser dito haja luz, como eu mostrei para vocês, já estava instituído o haja cruz, né? Ele já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Mas por conta da contaminação permanente do homem, foi necessária a instituição do sacrifício de animais, tá? A circuncisão perdeu a sua finalidade quando o povo separado por Deus perdeu seu propósito, né? Nunca se mantiveram fiéis a Deus, e por isso nenhum sacrifício poderia purificá-los de tal corrupção. Esse foi o motivo de Deus começar a rejeitar tais sacrifícios, né? Foi instituído com um propósito, mas o homem perdeu a sua fidelidade a Ele, perdeu a fidelidade a Deus. Então o sacrifício perdeu seu propósito, né? Seguindo aqui o texto na tela. Porque eu quero misericórdia e obediência também, e não sacrifício. O conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, tá? Isso já está no Antigo Testamento. Deus já não estava mais satisfeito com aquilo, porque o que foi feito santo para a purificação do homem perdeu um propósito. O homem deixou de cumprir aquilo que Deus queria para seguir o seu próprio caminho, seguir o seu próprio entendimento, né? Porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é aquela do coração e no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2,29. A rejeição ao sacrifício já tinha sido colocado por Deus lá no Antigo Testamento, porque ela perdeu seu propósito. Por isso a circuncisão passou a ser no coração, assim como o único sacrifício aceitável somente o de Jesus, né? Puro e limpo. Alguns satanistas dizem que o Deus do Velho Testamento seria o diabo, por pedir sacrifícios, e que Jesus e seu pai nunca pediram sacrifícios. Esquecem-se que Jesus foi um sacrifício, ele foi sacrificado, né? Ele foi enviado por Deus para isso. Mas a contradição satanista rejeita a verdade e vitupera a verdade bíblica, né? Toda a Bíblia conduz a Deus por Jesus, ou através dele. A Bíblia afirma que o povo de Deus é independente de etnia, né? Independente do que fizeram os judeus. Deus já havia preparado o resgate da humanidade. Por isso ele afirma, né? Como esse mesmo texto está na tela que eu já havia dito para vocês. Os judeus não é aquele que é interiormente. E circuncisão não é aquela. Porém, judeu é aquele que é interiormente.
né? Não por fora, não por etnia. E circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, segundo a letra, né? Cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, Romanos 2,29, como eu já havia dito, né? Então dizer que o sacrifício foi coisa maligna de um Deus pagão, isso é satanismo e paganismo. Logo, se utilizar do sionismo, né, para descredibilizar o Velho Testamento, faz parte dos ardis satanistas. Estes buscam somente a confusão, assim como os que acrescentam outros fundamentos sobre os fundamentos de Deus. Eu penso, não cabem na Bíblia. Porque Deus diz, aquele que fizerem assim pertence ao inferno. Assim como Moisés foi dito, levanta uma serpente, né? Isso foi para lembrá-los de que como e quando haviam caído. Porque constantemente se rebelavam contra Deus, né? Eles faziam com que o povo pecasse contra Deus. Eu vou trazer o texto para vocês vão entender no próprio texto porque o motivo do levantar a serpente no deserto, né? Então partiram ao Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho e a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito. Ou seja, eles estavam a fim de voltar para o lugar de pecado, para que morrêssemos nesse deserto, não confiando em Deus, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, a alma deles estava angustiada do que estavam vivendo ali. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo, né? E morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, ou seja, o próprio povo confirmaram que estavam pecando contra o Senhor. Portanto, temos falado contra o Senhor, aqui no texto, e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e essa servirá a todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez a serpente de metal, né, e pôs sobre uma haste. E sucedeu que, picando alguém, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Está em Números 21, 4 a 9. Ou seja, era uma lembrança de como eles haviam caído e pecado contra Deus, né? Eles esqueceram da misericórdia do Pai e, falando-se contra Deus, insurgiram-se contra Ele. Então aquela semente era uma prova de que eles estavam pecando contra Deus, né? A serpente simbolizava a rebeldia de Israel contra Deus, formalizada em confissão do povo, que confessaram: havemos pecado quando temos falado contra o Senhor e contra ti. Deus não poupou este povo, porque Ele é Deus de toda a criação. Querer forçar de opinião, querer forçar, né, por opinião, ou melhor, querer por força de opinião, deixa eu começar aqui, querer forçar por força de opinião, atribuir a paternidade de Caim a Satanás é satanismo, tá? Forçar por força de opinião que Caim é filho de Satanás é satanismo. E como eu disse, o porquê disso? Se falassem somente que Caim era filho de Satanás e não tivesse nenhuma finalidade por trás disso, tanto faz. A questão aqui são muitas questões que vem por trás disso, tá? Então, como eu disse, um vídeo rápido hoje, aqui eu encerro esse vídeo. Desejo a vocês toda a paz da parte de Deus, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com todos vós. Perdoe-me pelo barulho de fundo, como eu disse, as pessoas não têm educação, tá bom? Esteja com todo vosco até a consumação dos dias. Estejam atentos aos falsos profetas, porque eles buscam a sua alma para o inferno, tá? Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.